Olá, tudo bem com você? Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Para quem não me conhece, eu sou Jaime Matos e eu gostaria de deixar uma palavra para o teu coração. Talvez você é alguém que ainda não aceitou Jesus, não serve a Deus ainda, mas Deus ele te dá oportunidades de você fazer isso. Aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, entendendo que somente por meio de Jesus Cristo nós obtenhamos a salvação, nós teremos salvação em Cristo Jesus. O que é salvação? Salvação nada mais é do que a vida eterna, ou seja, uma vida eternamente vivendo com Deus. Amém, meu querido? É isso que Deus tem para você, para mim, você aí, meu irmão, minha irmã, que me ouve. Deixa Deus tocar a sua vida. Seja uma pessoa sincera para com Deus. Seja reto, seja transparente, abandone o pecado, abandone o engano, a mentira. Quero ler uma palavra rapidamente para você, que está em Atos capítulo 5. A Bíblia aqui diz assim: um certo varão chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço. Sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse preço da herdade? E retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Por que formastes este desígnio no teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Queridos, é interessante nós observarmos aqui que aqui o que acontece? A palavra de Deus está falando de Ananias e Safira. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, do versículo 1 em diante, até o versículo 10. Se você meditar nesta passagem bíblica, você vai ver que aqui está falando de duas pessoas, ou seja, um casal que congregava na igreja primitiva em Jerusalém, né? Na primeira igreja que houve de Cristo Jesus na terra, que está registrado no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos. Ou seja, Atos é um livro que Deus escolheu, que Deus usou, né? O seu servo Lucas, o médico Lucas ali, que também escreveu o livro de Lucas, o Evangelho, para estar trazendo os atos dos apóstolos ali, dos irmãos da igreja primitiva. E é interessante observar, se você começar a estudar o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver que a primeira igreja de Cristo Jesus, quando iniciou ali a igreja de Atos, era uma igreja unânime, uma igreja unida, que vivia em amor. E a palavra de Deus diz que nada que eles tinham eram só deles. Não. Tudo era de todos. Eles tinham esse hábito. A Bíblia diz que eles traziam os seus bens, as suas herdades, e depositava aos pés dos apóstolos. Só que nesta igreja existia um casal chamado Ananias e Safira, do qual nós lemos aqui agora. E sabe o que eles fez? Eles agiram com mentira, com engano e pagaram alto preço por causa disso. Porque eu quero que você entenda, você que está vendo este vídeo agora, que você pode mentir para o seu amigo, você pode mentir para sua esposa, para o seu esposo, para o seu pastor, você pode mentir para um obreiro, para um presbítero. Só que para Deus não tem como, querido. E a mentira é algo que Deus abomina, porque o pai da mentira, o autor da mentira é o próprio Satanás.
Ele que criou a mentira. Está lá em João 8, capítulo 8, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. Ele é o Pai, ou seja, ele é aquele que gera a mentira. E Deus não agrada de quem vive uma vida em mentira, em engano. Portanto, meu querido, eu te peço em nome de Jesus, sirva a Deus com todas as suas forças. Aproveita a oportunidade que Deus tem te dado nesta terra. Sabe por quê? Você não sabe até quando você vai estar por aqui. Talvez você pode dizer para mim, Jaime, você não conhece a minha vida, você não sabe o que eu passo no meu trabalho, na minha casa. Meu querido, independente da forma que você esteja vivendo, Deus é poderoso para mudar situações, circunstâncias, mas não mude o seu caráter. Por causa disso não. Seja fiel a Deus, seja fiel ao Senhor, cumpra o seu chamado, cumpra aquilo que Deus chamou você para fazer com fidelidade. Não viva uma vida de pecado, corra do pecado, da injustiça, de tudo que não agrada a Deus. Porque eu falo com você, tudo que os nossos olhos estão vendo um dia vai passar. Mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Atos capítulo 5 aqui está dizendo sobre este casal Ananias e Safira, o que eles fizeram. A Bíblia diz que, como eles tinham o hábito de levar ali os seus pertences, suas herdades, os seus bens ali, depositar aos pés dos apóstolos, em um dado dia, Ananias vai até ali, até Pedro, para depositar a herdade dele. Só que ele mente, ele age com engano. Ele fala com Pedro que ele estava, na verdade, Pedro, quando ele chega até Pedro para depositar parte da herdade, de imediato o Espírito Santo de Deus faz Pedro entender que Ananias estava mentindo. E agora o que Pedro fala? Cheio do Espírito Santo. Ananias, por que você deixou Satanás encher o teu coração? Essa pergunta que Pedro faz, porque antes de Ananias abrir a boca, Pedro já falou com ele. Por que você está deixando que Satanás enchesse o teu coração? Pedro, irmãos, era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Que você possa ser sincero para com Deus. Porque talvez você consiga enganar muitas pessoas, mas a Deus não tem como. E a palavra de Deus vai dizer que Ananias, ele mente a Pedro, dizendo que estava depositando a herdade, um valor, na verdade ele tinha guardado um valor e estava depositando só um pouco. Ou seja, agiu com engano, com mentira. Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que ele expirou, ou seja, ele caiu naquele momento morto. Hoje não é assim. Hoje você não vai ver pessoas caindo fisicamente mortas, mas por causa da mentira e do engano, às vezes tem andado em mentira e em engano dentro da casa do Senhor. O que tem acontecido? Muitas pessoas têm morrido espiritualmente, têm definhado, têm naufragado na fé, têm vivido coisas terríveis e têm perguntado por que isso está acontecendo comigo? Simplesmente por causa do engano e da mentira, que muitas das vezes a pessoa não abandona. Esse era Ananias. Ele cai, morre, entra dois jovens ali, diz a palavra de Deus aqui em Atos capítulo 5, pega o corpo de Ananias e vai sepultar. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. E agora o que acontece? A Bíblia diz que Safira, ela entra 3 horas depois que Ananias ali tinha sido sepultado. 3 horas depois quem chega? Ananias. Chega Safira para depositar os bens da parte dela aos pés de Pedro. Mas o que acontece? Agora eu aprendo uma lição. Tanto Ananias quanto Safira, eles pagaram o preço diante de Deus, mas eles tiveram a oportunidade de arrependimento, mas não se arrependeram. E o que acontece?
São pessoas que pagaram o preço. O mesmo preço que Ananias pagou, Safira também pagou. Porque quando ela chegou diante de Pedro, Pedro perguntou também para ela se eles tinham vendido a herdade por tanto tal preço, ela disse que sim. E ela também estava mentindo, cometendo o mesmo erro que Ananias. E o que acontece? Agora ela cai morta também, pagou um alto preço, né? Ou seja, aonde eu quero chegar com você neste vídeo, nesta palavra? Deus nos dá oportunidade de arrependimento todos os dias. Você pecou? Errou? Nenhum de nós somos perfeitos, querido. Todos nós estamos sujeitos a errar. Mas eu falo com você em nome de Jesus. Se arrependa. Caia de joelhos no chão, bota a boca no pó e se arrependa. Você pecou contra o Senhor no seu falar, no seu pensar ou até no agir, nas suas atitudes. Peça perdão para Deus. Deus é poderoso para perdoar pecados. Amém? Mas não viva uma vida de engano, de pecado não, porque é terrível. E a Bíblia diz que ela também cai morta. Porque ela uniu com o seu marido para o mal. Tem pessoas que ela tem unido com outras pessoas, tem se aproximado dentro da igreja e fora da igreja. Elas têm se aproximado, têm estabelecido uma amizade, mas é uma amizade maligna. Ou seja, não estão se unindo para o bem, mas para o mal. Para falar mal das pessoas, né? Para pecar contra Deus. Não é assim? Então Deus não quer isso para a sua vida e nem para a minha vida. Entrega a sua vida para Jesus, deixa Deus agir na sua vida, deixa Deus trabalhar na sua vida. Deus tem o melhor para você, tá bom? Em nome de Jesus. Esta palavra é muito, muito interessante, porque nos deixa um exemplo, o quanto nós temos que nos arrepender, ser fiel, aproveitar o tempo que Deus está nos dando. Olha para você ver, Safira teve 3 horas depois da morte de Ananias para se arrepender, mas preferiu o quê? Manter a mentira, se alimentar da mentira. Deus não quer isso para nós. Deus não quer isso para a sua vida e nem para mim. Pense nisso. Está servindo a Deus? Sirva a Deus de verdade. Seja fiel. Não está servindo, não? Aceite Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Deixa Deus tocar a sua vida. Tá bom, meu querido? Que Deus abençoe a sua vida, você que está vendo, né? Porque talvez alguém pode pensar, não, mas Pedro era tão ruim, não. Quem matou Ananias e Safira não foi Pedro, foi o próprio Deus. Por causa do pecado deles. E a Bíblia vai dizer que mais para frente, quando as pessoas que estavam ali, naquele local presente, viram os dois sendo sepultados, mortos por causa do pecado, a Bíblia diz que eles temeram a Deus e que a igreja crescia e todos eles tinham os apóstolos em grande estima. Ou seja, eles amavam ainda mais os apóstolos, os servos de Deus, eles honravam os servos de Deus. Então, seja uma pessoa de Deus, honre pessoas de Deus e deixa Deus trabalhar na sua vida. Porque Deus tem o melhor para você, porque você é o melhor de Deus. Que Deus te abençoe.